saiu a informação ontem, né, que ele vai então rescindir com o São Paulo. O Júlio Casares confirmou também pro Felipe Oliveira aqui no Arquibancada Tricolor, falou que vai ser a melhor parte pros dois lados. É um cara então que sai, mas ele mal chegou, né, Bruno? Porque ele é um cara que fez pouquíssimos jogos, pouco ajudou. Eu lembro que você, na época que o São Paulo contratou o Rames e tinha aquela empolgação, você foi um dos caras mais pé no chão de falar, pô, vamos ver como é que esse cara chega, vamos ver como é que esse cara vai de fato desempenhar antes. Ele tava sem clube esse tempo todo, tem algum motivo e tal. Você acha que essa previsão foi cumprida? Porque é claro, né, que o saldo esportivo dele, e aí o Júlio vai falar que o saldo foi bacana porque ele fez uma boa Copa América e falou também que o saldo de marketing foi bom pro Rames, voltou o São Paulo pro mercado. Se a gente conseguir trazer ali o trecho da entrevista que foi feita, tá nas redes sociais, né, do AT, mas a gente trazer aqui também, até para o nosso público que tá acompanhando não sair da live e poder acompanhar. Mas bizarra a declaração. Mas continua, Gabriel. Exatamente. Então, em cima desse tema do Rames, Bruno, queria ouvir de você um pouco, né, a sua avaliação da forma que ele tá saindo agora, a forma que ele passou pelo São Paulo e os próximos passos dele. Porque de um lado tem ele na Copa América arrebentando, do outro tem o Rames do São Paulo. Parece que são dois jogadores distintos, né? Sim, havia uma dúvida, porque o desempenho dele nos últimos clubes foi bem baixo, né? Até... Acho que desde 2018 ele não faz mais de 30 jogos por um clube numa temporada, né? Então havia essa dúvida, não sobre a qualidade do jogador, todo mundo conhece o Rames Rodrigues, um jogador de muita qualidade, mostrou aí de novo na Copa América, mas, assim, por que esse cara não consegue jogar? Uma questão física, eu acho que a seleção tem um ambiente muito diferente dos clubes. Eu acho que muita gente ou algumas pessoas podem pensar que esse cara jogou na Copa América, não vale a pena tentar, ele é ainda jogador do São Paulo. Eu acho muito difícil que ele conseguisse reverter isso, porque ele teve tempo para isso. Acho que na seleção tem um ambiente em que não tem o dia a dia, ele chega lá esporadicamente, ele é um ídolo do país, ele é um ídolo dos companheiros dele, então acho que é um outro clima, ele chega lá como uma grande estrela. No São Paulo não é assim, porque ele no São Paulo não conquistou isso, né? No São Paulo ele não jogou bem, ele teve oportunidades, e não digo só nos jogos, também acho que no dia a dia não justificou para que ele tivesse mais chances. Foram 3 treinadores, o Dorival, o Carpini e o Zubeldia. Ele podia ter problema com um deles, esse cara não gosta, teve um problema, uma discussão, esse cara não quer colocá-lo, mas já foram 3. Não, me dá a impressão aí, eu não sei, mas dá a impressão que ele nunca ficou muito à vontade no clube. Então, eu acho que era muito difícil reverter isso. Então, eu acho que o melhor caminho é a saída. Eu não condeno totalmente a contratação, assim, você pode discutir os valores. Aí você tem que contratar alguém que caiba totalmente no orçamento. Foi o caso do Daniel Alves, por exemplo. Contrataram um jogador que você não podia pagar. Eu nunca fui contra a contratação do Daniel Alves. E acho até, é uma opinião meio impopular entre os São Paulinos, acho até que ele jogou bem no São Paulo. Até jogou. Aí tem por um tempo. Só que o São Paulo contratou um cara que ele não podia pagar. O Rames, você pode discutir essa questão dos valores. Mas, assim como uma aposta, se fosse uma aposta dentro do orçamento do clube, eu não acho que foi uma coisa absurda trazê-lo. Mas era uma dúvida. Até por isso você tinha que ter cuidado em quanto eu vou investir, o quanto eu vou tentar. Então, trazer um jogador de qualidade nunca é ruim. Mas o São Paulo fez uma aposta alta aí no Rames Rodrigues e havia, sim, uma chance grande de não funcionar, porque ele não vem jogando bem já há um bom tempo, com frequência. E a justificativa que foi dada agora, que foi bem na Copa América, a gente vai mostrar o vídeo, já tá no jeito. Mas assim, até fazendo essa comparação, então, antes da gente mostrar aqui o que o nosso Felipe Oliveira perguntou e também a resposta do Júlio Casares, presidente da equipe de São Paulo, muita gente colocou até o Daniel Alves como uma contratação pior do que o Rames. Eu acho que o Rames foi pior no saldo. Em desempenho, sem dúvida. Porque assim, foi muito pouco. Se a gente for pegar, ele tem quantas partidas? Menos de 40 partidas pelo São Paulo. Menos. Com certeza. Eu acho que ele não bate 20 na temporada passada. Ele faz 22 partidas, se eu não estou enganado. No ano passado? Não, no total. No total, 22 então você pega 22 partidas e pega o que? O salário dele é 1,5 milhão. É 1.200.000 por mês, era 800 mil no ano passado, mais as luvas, né? E aí passou para 1.200.000. 1.200.000. Então você pega isso daí, divide pelo número de partidas e vê quanto é que é cada... Desde que ele chegou, vai dar o quê? 400 pau por partida, mais ou menos? Se você resgatar muito na lembrança, cara, eu lembro de um jogo que ele foi bem no São Paulo, um São Paulo e Grêmio, que o Pablo Maia faz gol, Sim. né?
Talvez um São Paulo e Fortaleza, que ele foi bem também. Mas é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. De quem que é a maior culpa na contratação do Rames? Do não sucesso? Dele mesmo, da direção, dos treinadores que nos usaram? Eu acho que mais dele. A direção, como eu disse, a gente não sabe, eu não sei se vocês têm essa informação exata da parte financeira, de luvas, o que devem para ele. O São Paulo deve mais de 10 milhões, é cerca ali de 11 milhões para ele, mas não é um débito que está em atraso. Foi parcelado quando ele pede desculpa para voltar e tal, então tem renegociação, né? Esse rolo todo, então tem um parcelamento que está sendo feito, então o São Paulo vai ter que pagar, mas é um débito que vai se estendendo, né, Bruno? Então não é simples assim, né? Não é como se parcelou, acabou a dívida, ainda tem um débito. Esse ponto eu acho que dá para contestar a direção. Uma aposta alta nos valores. São Paulo ainda é um time com muita dificuldade financeira. E o Rames era uma aposta pelo histórico recente. Você poderia fazer de outra maneira, um contrato de outro jeito, com um valor mais baixo, se jogar a gente melhora. Isso poderia ter sido feito, mas eu acho que a culpa é mais dele mesmo, de desempenho. Acho que o Lucas chegou junto com ele e jogou, e cravou seu espaço. O Rames, quando chegou, não estava bem fisicamente, o Lucas já estava melhor, já chegou jogando. E também acho que o Rames me dá a impressão de que ele nunca realmente comprou a história, o projeto. Não, eu vou dar certo aqui de qualquer jeito. E assim eu vou... Beleza, se não der certo, ok, vou para outro lugar e segue a vida. Inclusive, quando eu conversei com o pessoal que trabalha no dia a dia do CT, falava assim, pô, ele no treinamento, não em todo o treinamento, mas assim, momentos, ele é diferente, especial, o cara dá um passe diferente, mete bola na gaveta, mas assim, tem que dar 10 piques, ele dá 3, entendeu? E aí, você vai fazer o quê? É que o que incomoda... Eu acho uma pena, assim, que não tenha dado certo. Eu fico muito triste, porque eu falei outro dia que entre as 3 decepções maiores que eu tive de jogadores que eu queria ver no São Paulo, Sierra, Ricardinho e o Rames. Eram os caras que eu mais queria ver jogar. Riquelme também, que não veio, né? Era outro. A gente tá com o vídeo aqui, cena Vamos da Aspa, então, do Felipe Oliveira com o Júlio Casares. Bora ouvir, então, a palavrinha do Júlio Casares. Tem uns 2 minutinhos aí, ele falando de Rames Rodrigues, então, dessa rescisão contratual. Bora. Júlio, até a última semana, Rames Rodrigues seria reapresentado hoje no CT da Barra Funda, teve seu aniversário na noite de ontem na Colômbia, e aí ontem teve a informação que o São Paulo negocia uma rescisão amigável do contrato do meia colombiano. Queria ouvir de você em que estágio está isso, essa negociação para rescisão, se o São Paulo realmente quer rescindir com o Rames Rodrigues, se o Rames Rodrigues não volta ao tricolor, e como será feita essa rescisão? Se aí vai abrir mão de luvas, vai abrir mão do que deve, enfim, o que você puder passar pra gente em relação a isso. Bom, primeiro eu acredito que quando nós contratamos o Rames, não tenha dúvida que foi uma grande contratação. Não deu certo, não jogou, etc. Mas se ele foi hoje o melhor jogador da Copa América, é porque nós vimos bem. E acontece que algumas contratações têm adequação técnica e outras não. Passaram 3 técnicos, né? Nós tivemos o Dorival, nós tivemos o Carpini e o Zubaldia, e ele não correspondeu, não conseguiu jogar, etc. O jogador, para jogar no São Paulo, precisa ter interesse em continuar no São Paulo, precisa ter vontade, e não estou dizendo que ele não tem vontade, mas talvez a questão técnica, a questão efetiva de treinos versus jogo, não foi correspondido dentro do que ele imagina de eficiência, rapidez. Mas é um grande jogador, e a rescisão sendo discutida, negociada, claro que eu não vou passar detalhes disso porque é negócio, mas ela pode ser boa para o clube, e pode ser boa para ele. E quando o Rames veio para o São Paulo, não esqueçam que o São Paulo também deu um salto de patamar. O São Paulo também ganhou com a contratação dele. Se não deixou um legado esportivo muito grande, trouxe o São Paulo numa prateleira. Veio junto o Lucas. Quer dizer, um clube que repatria o Lucas e traz o Rames no mesmo momento, mostra ao mercado a sua força no mercado, a sua solidez, e é isso que aconteceu. O fato dele não ser escalado é uma questão técnica. Passou o Dorival, passou o Carpini e o Zubeldia está lá. E nenhum deles escalou de forma consolidada como titular. E o jogador, às vezes, tem essa perspectiva de que em outra praça ele pode jogar, ou em outro país, ou em outro time, ou em outra seleção, enfim. E isso cabe a uma análise. Aqui dentro, no São Paulo, vai jogar quem quer o São Paulo. Quem treina e espera a escalação treinando e trabalhando. Isso não significa que ele não quis, apenas ele tem um plano de vida diferente do que nós, como dirigentes, queremos de um atleta.
E isso, essa rescisão que está sendo ajustada será boa, pode ter certeza, para o Rames e para o São Paulo Futebol Clube. E repito, a contratação dele foi boa porque ele provou, com o título de melhor jogador da Copa América, estava no mercado e o São Paulo foi ativo nisso. Se ele não jogou e não teve a paciência que outros atletas do São Paulo, na época, em outra época, tiveram, o Raí demorou para jogar, o Careca demorou para jogar, quem conhece o Dario Pereira demorou para jogar. E isso acontece no meio do futebol. E esperamos que ele seja feliz onde ele for e o São Paulo continue a sua vida comprometido que está e espera comprometimento dos atletas que vestem a nossa camisa. A gente ficou aí com as palavras do presidente Júlio Casares falando aí sobre Rames, né? Foi um bom negócio. Foi um bom dependendo negócio da porque ótica. foi bem na Copa América. Então, veja bem, né? Então, eu não tava sabendo se São Paulo jogou a Copa América. Se jogou, não ganhou, São Paulo não é mais campeão de tudo, então, pelo que eu entendi, né? O São Paulo que foi vice, né? Pô, cara, como é que pode ser uma boa contratação porque foi bem na Copa América? E ó,